As principais doutrinas da Igreja Primitiva. Olá, sou o pastor Reginaldo Pessoa. Desde já eu convido você a se inscrever no canal para nos fortalecer e nos incentivar a trazer mais conteúdo como este. Vamos para o vídeo? Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida, com a nossa vida, a partir desse instante, para nos abençoar. Estaremos lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o versículo 19 a seguir. Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo. Livro de Atos, capítulo 15, verso 19 até o verso de número 21. Diz assim a palavra de Deus: pelo que julgo que não se deve perturbar aquele dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Pois Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja começou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas lá em Mateus, capítulo 16, Jesus Cristo anunciou à igreja. Quando Jesus disse, olha para Pedro, Pedro, tu és Petrus, e sobre essa pedra, essa rocha, que era ele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O anúncio da fundação da igreja, se fosse hoje, sairia nos telejornais a seguinte manchete: vai haver uma igreja. Também nos jornais de impressão, uma igreja vai surgir. Seria levado pelas praças, pelos carros de som, uma grande propaganda: olha, uma igreja vai ser fundada. Uma igreja foi anunciada. Porque a palavra igreja do eclesia é ajuntamento de um povo que é chamado para fora. O sistema do judaísmo já não estava agradando a todos, e Jesus Cristo foi o seu principal crítico em algumas cerimônias. Muitos dizem assim que Jesus cumpriu toda a lei. Sim, no sentido geral, Jesus cumpriu toda a lei que coube a ele cumprir. Algumas leis ele não cumpriu. Por exemplo, ele não circuncidou seu filho porque ele nunca casou. Ele não teve filhos. Ele não fez algumas cerimônias da lei porque ele não se encaixava nos requisitos. Mas de certo é que algumas leis do judaísmo, alguns mandamentos que haviam sido adaptados principalmente pelos fariseus e saduceus, Jesus Cristo se colocou na forma de se adaptar a esses mandamentos contrários. E aqui no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos a seguinte situação: a igreja cresceu, os judeus pregavam o evangelho também para os gentios, e muitos vieram para a igreja, e judeus e gentios dentro do mesmo sistema, agora anunciado pelo Senhor Jesus Cristo.
Mas criou-se um problema muito sério, porque alguns judeus estavam falando sobre a necessidade da circuncisão. Isto criou entre os apóstolos, os primeiros apóstolos, a seguinte discussão: é necessário a circuncisão ou não? Os gentios foram alcançados pelo Evangelho, os gentios foram alcançados pela pregação do Evangelho, e também o Espírito Santo foi dado a eles. Deus também deu o Espírito Santo a eles. E agora vamos discutir, vamos chegar a algum acordo, a um denominador comum. E houve a primeira convenção da igreja, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, os apóstolos, eles vieram de seus diversos lugares. O apóstolo Paulo veio da cidade em que ele estava, na Panfília, veio até Jerusalém para que ali fosse feita aquela primeira reunião a respeito deste tema. E após Pedro dizer, no versículo 16, no versículo 14, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-los, para que o restante dos homens busque ao Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Ou seja, a igreja fazia parte do propósito de Deus desde antes do Éden. Mas também a lei já existia desde antes do Éden. E como conciliar essas duas posições? Tiago, após isto, o relato de Simão Pedro, Tiago se levanta e diz: olha, não se deve perturbar os gentios. Aqueles que se convertem a Deus, mas vamos colocar algumas regras, algumas doutrinas. E eu faço questão de lembrar que doutrinas, a lei é universal. Doutrinas são universais. Usos e costumes são culturais, são locais. E a primeira regra foi essa colocada para a igreja primitiva: abster-se de tudo que é oferecido aos ídolos, abster-se da idolatria. E o que é idolatria? Quando nós vamos entrarmos neste tema, nesta discussão, precisamos voltar ao princípio. O homem saiu do jardim do Éden para não viver eternamente condenado. E a história continuou decorrendo até Noé, quando veio o dilúvio. E o principal mandamento de Deus no Éden para Adão foi este: olha, multiplicai-vos e enchei a terra, povoai toda a terra, se espalhe, se multiplique. Porém, após o dilúvio, nós encontramos no capítulo 11 uma obra muito grande. E os homens chegaram à seguinte conclusão: vamos nos ajuntar para que jamais sejamos espalhados pela terra. Totalmente ao contrário do mandamento do Éden. Se o mandamento do Éden era se espalhar e povoar, se multiplicar, Babel significava ajuntamento, para não se espalhar. E Deus visitou esta construção.
E a Bíblia vai nos relatar que quando o Senhor visitou, o Senhor viu que a intenção do homem era a desobediência, novamente. E o Senhor resolveu agora espalhar o homem, espalhar por sobre toda a face da terra, dando às nações uma confusão de língua, a qual determinou para cada nação um território. Ali nós encontramos o seguinte, que o Senhor determinou, olha, este povo vai para cá, esse para cá, e uns foram para lá, outros, cada um procurou o seu lugar, se espalharam. Cada uma nação obteve território, uma língua e cultura diferente uma da outra. Mas no livro de Deuteronômio, capítulo 4, nós vamos encontrar no versículo 16 a seguinte afirmação, Deus dizendo ali para o povo de Israel: olha, vocês, quando olhares para o sol, para a lua, para não façais imagem de escultura, nem se curvem diante deles. Não façais para vós imagem de escultura, de animais, de peixe, de nada que se move debaixo das águas, nenhuma ave e de nenhuma imagem humana. Não façam para vocês. E quando olharem para o sol, para a lua, para as estrelas, não se curvem diante deles. Deus permitiu a idolatria para as nações como um castigo, como juízo. Deus permitiu a idolatria, foi o Senhor mesmo que permitiu, que deu a idolatria como parâmetro de justiça. Esse entendimento vai nos fazer pensar melhor. Deus é justo. No capítulo 12, Deus chama Abraão. Começou aí uma história para uma nação escolhida, uma nação chamada para o propósito de Deus, para abençoar as demais nações. A semente de Abraão deu origem a o povo hebreu. Aquele que atravessa, aquele que passa para o outro lado. E o povo hebreu, ou seja, Israel, entrou agora no plano de Deus como a nação escolhida, como a nação que deveria abençoar as demais nações. Quando o Senhor disse para Abraão: olha, em ti serão benditas todas as nações da terra. Este é o propósito de Deus. A nação de Israel chamada para abençoar. E a história segue adiante. E vamos novamente para Atos capítulo 15, onde nós estamos discorrendo sobre essa história. Agora a igreja veio com o propósito de restabelecer a adoração. Primeiro propósito da igreja, e a igreja primitiva entendeu isto. Primeiro propósito da igreja: restabelecer a adoração ao Senhor. Este privilégio era somente da nação de Israel, porque eles se julgaram: não, nós somos predestinados, nós fomos escolhidos. Mas Deus agora incluiu, enxertou o jambuzeiro. O enxerto foi colocado na oliveira.
Foi feito um enxerto, todas as nações deveriam agora serem abençoadas através da pregação do Evangelho e da adoração. A igreja tem esse duplo propósito: abençoar e unir. Abençoar todas as nações, unindo judeus e gentios em um só povo. E sendo identificada como tal. A igreja não pode jamais perder a sua identidade. A igreja não pode perder a sua identidade. E para não perder essa sua identidade, a identidade da igreja como povo especial, como povo separado, chamado, foi colocado as seguintes leis, que, repito, universal. As leis do Senhor Deus são universal. Abster-se da idolatria. Abster-se de qualquer tipo de idolatria. Hoje estamos vivendo os dias difíceis, porque a idolatria tem penetrado também dentro da igreja. Tem penetrado. Nós encontramos celebridade em todos os lugares. Encontramos celebridade tomando o lugar que não lhe pertence, o lugar do fundador da igreja. Há homens que assumem uma fama, uma popularidade e impõem. E eles impõem esta fama. É de propósito. Porque há outros interesses por trás disto tudo. Há uns que cantam e abalam as estruturas e não tem nada de espírito. Há igrejas que o pastor é o personagem principal. O diabo é o coadjuvante. E Jesus Cristo é apenas um figurante que aparece no final. Quando não é colocado como simples empregado de última categoria. Mas a doutrina da igreja primitiva, a doutrina que os apóstolos ensinaram, foi diferente. Abster-se da idolatria. Não comer carne sufocada. Porque o sangue é a vida. O sangue é a vida. Mas não é só a carne sufocada, não. Tem outros costumes também que levam o sangue. Tem alimentos que é preparado unicamente de sangue. Mas isso fazia parte da doutrina da igreja primitiva. Carne sufocada. Relações sexuais ilícitas. Prostituição, adultério, fornicação, sensualidade, leviandade e tantas outras coisas, mas isto não é usos e costumes, não. Isto é quebra de mandamento, isto é quebra de lei. Não é ignorância, não. É a identificação. Quem trabalha em alguma grande empresa tem a sua vestimenta diferente, o seu uniforme que representa. O cristão, ele também tem um jeito que ele vai representar. Olha, eu sou diferente porque eu pertenço ao Criador. Eu adoro ao meu Criador através da minha vestimenta. O
cristão ele pode erguer a cabeça e dizer: as minhas vestes adoram, agradam ao Senhor, porque o nosso culto não é somente interior, mas o exterior que apresenta o culto. O culto ele precisa ser completo, ele não pode ser em pedaços, apenas em algumas partes. Relações sexuais ilícitas. E o sangue, que é o assassinato, a violência, o homicídio. Tiago diz assim que a língua, quantas pessoas são homicidas, matam com a língua, é o sangue. E ele disse também: em cada cidade há Moisés, a lei. Moisés é a lei. E em cada cidade há Moisés e há quem o pregue. A lei continua. A lei já existia antes. Cristo não aboliu a lei, ele cumpriu. Ele cumpriu. As pessoas dizem: não, ele quebrou a lei do sábado. Não, a lei do sábado ele restaurou a dignidade da vida. Ele mesmo disse: o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado feito para o homem. E a todo sábado, Moisés é lido nas sinagogas. Tiago encerra esta primeira parte do texto. Amados, nós temos costumes. Usos e costumes são diferentes realmente de doutrinas. Mas doutrina é tudo aquilo que é saudável, que agrada a Deus e que não impede. Agora, alguns usos e costumes não fazem parte de cultura nenhuma. A sensualidade, não existe essa doutrina da sensualidade. Não existe a doutrina da prostituição. Não existe a doutrina do nudismo. Isto não existe, também não é uso de costume, não é cultura. Não existe a cultura do nudismo. O que existe é pecado mesmo, é obra da carne. Os frutos do Espírito são universais. As obras da carne, a lei é universal, os mandamentos é que são adaptáveis. O sábado para nós é diferente. O que Tiago está dizendo aqui é: olha, vamos deixar os gentios servirem a Deus adaptado da maneira deles. Porque o Senhor alcançou eles. As nações foram alcançadas. Vamos deixar que eles sirvam a Deus conforme a cultura deles. O sábado para os judeus é diferente, mas a palavra sábado, ou seja, o período de descanso, foi instituído para o homem. E nós também guardamos o sábado. A nomenclatura sábado, período de descanso. Quem começa o seu labor na segunda-feira, o seu domingo é o sábado. Quem começa o seu labor na terça-feira, que é o terceiro dia da semana, a segunda é o seu sábado. O sábado, ele está colocado para o homem. O sábado não foi criado para Deus. O sábado foi criado para o descanso. A lei é universal. Os mandamentos são adaptáveis. Os mandamentos são adaptáveis.